dependência química e psiquiatria. Depois fiz meu doutorado pesquisando, né, minha investigação científica foi sobre identidade adictiva, que hoje nós vamos falar aqui a dimensão transgeracional dessa identidade adictiva, esse aspecto. E no meu pós-doutorado foi sobre a neuroplasticidade, né? Eu um pouco dentro das neurociências. E dentro dos meus cursos de especialização, transitei por Moreno no psicodrama, por Reich e o Lowe na bioenergética, né? Fui juntando esses conhecimentos. E tudo em prol de uma comunidade terapêutica, uma instituição sem fins filantrópicos. Eu tive uma opção de não trabalhar remunerado nessa seara, é uma opção pessoal minha. Então, o PCJ tem uma história de 37 anos e temos a alegria de termos, a partir dessa construção teórica com base científica, em que eu criei um método chamado 7 Passos e 20 Princípios do Processo Terapêutico de Recuperação. Então, eu não acredito numa mudança somente de enxada e oração. Eu acredito em algo maior. Né? Preciso que a recuperação seja subjetiva, seja interna. Se não acontecer aqui dentro, externamente não vai acontecer. É só dar um tempo para um próximo a recair. Então, a gente foi fazendo essas junções dentro do tratamento da dependência química. E como eu percebi essa subjetividade, a importância de considerar a subjetividade no processo de tratamento, eu comecei a descobrir que é diferente tratamento de recuperação. Tratamento é institucional, é uma coisa organizacional, mecânica, mas recuperação é uma coisa muito subjetiva, intrínseca, individual. Daí entrou a constelação. O Hering veio ao Brasil, eu participei quando ele esteve aqui no Rio, e fui da primeira turma de formação do mestre Hering, com seus discípulos, né, que vieram. Foram 3 anos de formação, e a partir daí, como eu já tinha comunidade terapêutica, eu transportei a constelação para um ambiente sem fins né, de lucro, né? Eu queria oferecer isso. Então o PCJ, tanto é que hoje estou lançando o livro aqui, a constelação dentro de uma entidade filantrópica, da filantropia mesmo, né? Isso é importante. E descobri, eu me sinto um eterno aprendiz, a importância, né, da dimensão transgeracional da dependência química, uma coisa nova que a gente vai estar falando aqui hoje. Isso é importante. Então, essa aplicabilidade hoje, né, está dentro dessa seara, onde eu procuro desempenhar meu papel como psicólogo e constelando, e dentro de uma comunidade sem fins lucrativos, que eu acho que é um ganho assim, fantástico. Então, essa trajetória, tá bom? Quando o Fábio fala disso, né, me chama muita atenção. Como é que está a minha energia na instituição, no campo, no trabalho onde eu me encontro, lá com as minhas atividades, né? Qual é a energia que eu estou produzindo em mim e carregando comigo, né? Quando ele fala dessa força, né? E muitas vezes a gente fica mais preocupado com a técnica a ser aplicada, seja ela qual for, com a atividade a ser desempenhada, com os papéis que eu devo executar, ou cumprir mesmo o horário naquela instituição, na minha atividade, do que com a minha energia. A gente fica mais numa consciência primária, uma consciência quase que racional e cognitiva de ter que cumprir um dever. E a gente se desconecta dessa energia maior que ele trouxe muito bem. Né? Então, acho que a constelação ela traz esse ganho. Então, qual é a minha energia que eu estou levando para o outro? A gente lembra do Padre Haroldo, quando fala do amor e do amor que transforma. Né? Quer falar algo? O importante é a gente estar percebendo, né, que todos nós já fizemos em algum momento meditação, conexão, introspecção. O que a constelação traz nesse sentido, nesse aspecto, é que tudo aquilo que a gente está sentindo ainda está dentro de uma consciência mais rasa, né? Mas dentro dessa consciência existem conteúdos mais profundos, né? E que o método, a técnica, né, tem essa atividade, essa função, né? De o que está por trás
daquilo que a gente sentiu, a sensação, o pensamento que veio, a imagem. Isso que o Fábio está trazendo é riquíssimo. Né? Isso tem a ver com o campo morfogenético, né? Que o Rupert Sheldrake já trouxe, né? Esse biólogo trazendo toda essa investigação. Então, quando ele diz, né, ele é ele, e eu sou a força, não é isso que eu trouxe aqui? Se formos pensar em termos psíquicos, é uma projeção. Então, isso é belíssimo, porque é uma forma dele tomar uma consciência maior. Lembra que eu falei da consciência rasa? Ele tomar uma consciência maior através da projeção que eu vou estar captando do campo dele. Que força é essa que eu trouxe? A gente vai, na medida que a gente for vivenciando tudo isso que o Fábio está trazendo, é importante sempre essa conexão teórica, né? Eu acho legal. Referências, embasamentos. Vocês veem que no psicodrama isso se chama tele. Né? Que já estudou psicodrama, já viu. Essa é a tele. Né? Na psicanálise, a transferência. Em outro termo da psicologia, a projeção. Né? Campos mórficos para o Sheldrake. Isso não é nada novo, né? Não é nada novo, exatamente. Então, são movimentos, né, que acontecem. Tanto é que ele fala assim, uma pessoa mais intuitiva do que outra, né? Uma pessoa que é intuitiva, mais sensível, né? Pessoas que são mais racionais, não conseguem captar nada. O racional, ele trava e ele se blinda. Agora, quem tem uma tendência mais para a sensibilidade, né? A tendência é o campo estar aberto e sentir o novo, exatamente. Posso começar então? Então vamos começar, tá? Já aquecemos, né? Como trabalhar as dinâmicas ocultas na dependência, não é como, na verdade, a gente vai mostrar, né? Há várias abordagens. Quer ajuda para passar os slides? Tá com Eu vou passando aqui, senão André... Tá. Acho que o importante, a primeira coisa é assim, tem tantos saberes maravilhosos, não tem um saber que detém a verdade. Né? Então são saberes que vão tocando, cada um tem o seu momento, o seu saber certo para determinado momento de vida. Né? Então a gente deve muito, né? A psicologia, né? O que seria de nós sem a psicologia, né? Assistência social, a gente tem vários, são muitos saberes, né? A educação e etc. Tá bom? Então não tem um saber melhor que o outro. Então a gente vai mostrar algo aqui. Tá? Como se reconciliar com esse desordenado. Então tem as minhas relações pessoais, né? A vida me traz algo, minhas relações familiares, do meu trabalho, né? Como eu me alinhar com o que a vida traz, tá bom? Vou falar ali de constelação familiar, né? É uma coisa, postura sistêmica, a gente pode chamar de outra, e movimentos essenciais, outra ainda. Vamos colocar tudo numa salada. Tá? Eu trabalho aqui em São José dos Campos, nós temos um projeto aqui, que é esse polirradiador de cultura de paz, e objetiva semear isso que a gente vai falar aqui, essa postura sistêmica para os órgãos, na justiça, tem oficinas e por aí vai. Tá? E o Silvério já se apresentou, né, Silvério? Trabalha há muito tempo já nessa área, esse é o seu livro mais novo, né, da constelação da dependência química, tem o site do Silvestre também, né? Então, o Bert Hellinger, né, é um alemão que ele sistematizou, organizou esse saber que a gente vai trazer hoje. Não inventou nada, vários saberes, ele foi bebendo de várias fontes, né, e foi sistematizando para ler esse nível mais profundo, que não é um nível pessoal, né, um nível raso, que o Silvério falou, um outro nível arcaico, tá bom? Eu vou trazer também movimentos essenciais. Então, o Silvestre, ele colocou aqui a importância de às vezes, explicar umas coisas que é muito importante. Os movimentos essenciais não explicam nada. É vivência pura. A vida me traz algo, não importa o que é isso, o que é aquilo, como através, eu aprendo na minha casa a me alinhar com isso que a vida está trazendo. Ou ficar na repetição, né? Ficar brigando com o que a vida traz. Tá? Só para a gente tentar sistematizar. Algumas pessoas, né, já fizeram constelação familiar aqui. Né? No Brasil, as pessoas não sabem o que é isso, porque dá a impressão que constelação familiar é uma vivência.
é fazer a vivência. Então, o Silvestre colocou aqui o campo de informações. Eu estou aqui com essa doença, tá? E aí eu vou até o Silvestre, que é um terapeuta capacitado. Isso se popularizou muito, né? Tem muita gente despreparada praticando isso, né? Então é importante um profissional, como qualquer outro profissional, né? Eu vou até o Silvestre, né? Lá no trabalho dele. Gostaria de olhar para isso. Aí tem várias formas de fazer. Uma delas é em grupo. Eu sento aqui na cadeira, o Silvestre aqui, né? E aí, escolhe alguém para representar você. Aí eu escolho o colega aqui. Escolhe alguém para representar a doença. Aí eu escolho o Rafael. E aos poucos, esse campo de informações vai aparecendo. E as dinâmicas desordenadas referentes a essa minha doença vão aparecendo. E aí, quanto mais eu me reconcilio com isso, mais eu me aproximo do que essa doença quer me trazer. Que ela tem uma função. Tá? É milagre? Não. Cada um recebe aquilo que é possível no momento. Né? Então, são práticas. Né? E aí, ali, diante acaba o negócio, ali, a vivência, eu tenho uma opção. Ou eu continuo sendo igual, o meu GPS é igual, né? O meu ponto de partida e meu ponto de chegada é igual, ou diante daquelas imagens e tudo que eu vivi com outros níveis de inteligência que não a mente, aí eu tenho uma chance de começar a trilhar um outro caminho. E aí vem a neurociência, etc. Eu tinha um caminho trilhado, né? Eu tinha um caminho trilhado do meu cérebro daqui até aqui. Conforme apareceu tudo aquilo, eu tenho uma chance de trilhar um outro caminho. Eu tenho os meus pais aqui e tem coisas muito difíceis que aconteceram na minha infância. A forma com que nós olhamos para algo influencia o algo, e esse algo me influencia. Ou seja, quanto mais eu rejeito isso que foi difícil na minha infância, mais eu perco força na vida. Quanto mais eu me alinho a isso, quanto mais eu me alinho ao que a vida trouxe aos meus pais, mais eu ganho força. Tá bom? Isso é a constelação que a gente pode chamar, teoricamente, que é a vivência. Outra coisa é a filosofia da constelação, ou seja, não tem nada a ver com praticar isso, de vivência, de terapia, etc. Eu aprendo uma postura para o meu dia a dia. Então, eu estou aqui na escola e eu sou professor. Tudo bem? Pode ficar em pé. Só para eu demonstrar. A gente não vai abrir o campo, é só para... Você pode levantar, por gentileza, colega? Tá? Eu sou professor aqui, tá bom? E o Silvestre, ele é meio fora da caixa. Pratica roubo, ou é dependente, né? Algo assim, tudo bem? E aí eu estou com um aluno aqui no meio. O que acontece? Depende da minha postura, eu estou tirando força desse aluno. Então, de repente, eu me alinho à mãe, porque, puxa vida, a mãe é trabalhadora, sabe? Trabalha, violentada, né? Que apanha do marido e etc. Várias coisas aqui, tá? Só que aí eu afasto o genitor. Nós não temos pais. Nós somos os nossos pais. Essa criança é metade pai, metade mãe. Se eu afasto alguém do sistema, essa criança vive pela metade. Mas por que eu, professor, estou excluindo o pai? Pode ser que tenha dinâmicas aqui atrás também difíceis. E aí, como eu não suporto isso, aí eu excluo. Ou pode ser dinâmicas sociais, né? Que realmente quem usa drogas é afastado, e por aí vai, e aí... Mas, enfim, tudo que a gente exclui tem repercussão. Eu conheço projetos muito lindos que o índice de aprendizagem das crianças subiu. Por quê? Porque os professores começaram a se capacitar e começaram a incluir o desordenado da vida daquela criança. A minha postura, a forma com que eu olho a vida influencia tudo e a todos, inclusive aquela criança, aquela sala de aula. Tá bom? Tem projetos lindos em Brasília, por exemplo, que trabalha com o coração, né? No México tinha uma matéria no 7º ano, que era tomar a mãe. É o ano inteiro de vivências, de práticas, para eu me alinhar com a minha mãe. E no 2º ano do ensino médio era tomar o meu pai, que era o ano inteiro com isso. O jovem sai com outra vida. Né? Obrigado, viu? Obrigado. Tudo bem? Isso? Então, isso é a postura. Tá? Eu tenho uma filha mais velha com 31 anos. Né? Então, eu era quase bebê quando eu tive a filha. Né?
Mas, olha, eu descobri que eu tinha mais uma filha em uma constelação. E aí ela tinha 2 caminhos. O primeiro, puta vida, meu, por que só agora? E caramba, sabe, sofri pra caramba. Não. E aí eu encaminhei lá para sessões, para terapia, e ela começou a tomar o pai. Foi assim. E começou a tomar essa energia que é do pai, que dá um chute no nosso bumbum e manda para a vida. Esse é o arquétipo do pai. A mãe é aquela galinha que protege os pintinhos. Quando ela começou a tomar o pai, a incluir tudo, a aceitar esse destino difícil que foi o dela, o caminho dela se abriu de uma forma. Hoje ela está com a empresa dela, sabe, está trabalhando, e outro dia ela me chamou no aniversário e falou: pai, muito obrigado, pai. O horizonte se abriu, sabe? Agora eu consigo olhar, eu consigo ver o horizonte. É algo lindo, pai, por favor, pai, muito obrigado. Você não tinha necessidade de você fazer isso, né? Você foi lá e fez, e me assumiu. Muito obrigado, né? E é isso. Então, a vida, essa é a postura sistêmica. E por que eu fiz isso? Porque a gente vai crescendo na vida, vai se reconciliando com as dinâmicas, e o efeito benéfico que trouxe na minha família, para minha caçula, vocês não acreditam. Por quê? Porque tinha algo excluído. É isso que eu estou falando. Eu, como professor, como promotor, profissional da justiça, como saúde, assistente, quanto mais eu tiver essa postura, e a gente pode experimentar no corpo, mais a gente dá força. Quanto mais o rejeito que está acontecendo com esse destino dessa pessoa, mais eu tiro força de mim e dela. E o que é movimentos essenciais? Vamos ver se dá tempo de falar, mas é esse saber que eu estou falando, eu aprendi a ter autonomia para fazer em casa. A vida traz algo que é difícil, mas a vida não erra. Através disso que ela está trazendo, tem algo por trás. Como eu aprendi a me alinhar com isso? E aí tem toda uma sabedoria por trás. Depois eu posso disponibilizar alguns vídeos, tá? Para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então, o Silvestre comentou, né? O Bert Hellinger passou por vários tipos de saberes, etc. Tal. Então, para a gente agora começar, né? Eu falo começar toda hora, mas agora vamos falar rapidamente desses 3 temas aqui, né? Eu chamei de consciência sistêmica maior, esses campos mórficos, ordens do amor e níveis de consciência. Eu quero falar rápido. Tá? O que são esses campos mórficos? Então, como o Silvestre comentou, há um campo de informações em todos os grupos. Agora está tendo algum campo de informação aqui que a gente... Tá? Lá na promotoria que eu trabalho, lá tem 100 pessoas. Lá tem campos de informações, na minha comunidade terapêutica, etc. E tem várias desordens que têm a ver com as questões pessoais, etc., mas pode também ter a ver com o grupo. Então, o que é esse campo de informações? Vocês sabem das sardinhas, né, que dançam, né, tem aquela dança e etc. É um só, é um grupo só. Né? Quem nunca viu aqui no céu, né, em filmes ou ao vivo, um grupo de pássaros? Por que eles fazem aquele movimento contínuo? O que eu quero dizer? Esse pássaro aqui, ó, né, ele aqui tem a vida própria dele. Tem o inconsciente, consciente, etc. É o pássaro pessoa, individual. Só que tem uma vida própria, um grupo também, ou seja, tem informações. E conforme vem essas informações, tem um predador, um gavião, então eles vão dançar juntos, de acordo com a informação. Para quê? Para se defender do predador. Conforme tem informações, eles vão migrar para outro país para chocar os ovos, e por aí vai. O que eu quero dizer? Visitem aí o álbum de vocês. Quanta informação tem atrás de mim, atrás de cada um aqui. Então, quantas pessoas tem atrás de mim? Só de sangue. 2 são os pais biológicos, mais 4 avós, mais 8 bis, já dá 16, né? 14, 16. Em 11 gerações, 4.100 pessoas. Qual que é a quantidade de histórias que tem de informações atrás de mim? Então, eu sei tocar violão, eu gosto de contar piada, várias coisas têm a ver com o que eu aprendi na vida, mas também tem a ver com esse campo de informações. E várias questões mais difíceis na minha vida também têm a ver com o campo de informações. Sinal amarelo de novo.
poxa vida, por causa desses meus ancestrais é que eu passo por isso e etc. Não. Isso vai te tirar força. É você honrar o que aconteceu com eles e começar a se sintonizar com o que vem de trás. Tá bom? Que a gente, e através de vivências. Tá? Então, esse é só para mostrar para você o campo de informações. Que o exercício que vocês fizeram teve alguma informação que o representante captou. Tá? E esse campo de informações está em todo e qualquer sistema. Seja lá no CREAS que você trabalha, na escola que você trabalha, tem um campo de informações. Tá? Na sociedade, então, uns são a favor de descriminalizar, outros são contra. São campos de informações. Tá? E um se chocando com o outro. Qual que é a minha postura interna que dá força? E qual é a minha postura interna que tira força de tudo isso? Tá? Então, isso são os campos. E os campos, o que ele quer? Pensa num formigueiro. O que um formigueiro quer? Tem alguma sabedoria da vida naquele formigueiro, informações para quê? Ele não quer morrer. O formigueiro quer se manter. Ele tem uma certa organização ali. Ele quer se perpetuar. A nossa família é a mesma coisa. Eu estou falando na família que é o grupo mais importante, que é da onde vem a vida, mas todos os grupos têm informações, ou seja, através de leis, de forças da vida, vai ter uma certa organização, vai ter uma manutenção para se perpetuar. Tá? E quais são essas forças? O Bert Hellinger, lá ele trouxe 3 leis básicas, que se você desobedecer, como diz minha filha, vai dar ruim. Né? Se você obedecer, sua vida vai fluir de uma outra forma. Tá? Pertencimento, hierarquia e ordem e equilíbrio de troca. Então são 3 forças básicas da vida que, conforme a gente vai obedecendo, a vida vai fluindo de uma outra forma. E é fácil entender, e eu vou explicar para vocês o sentido disso. Tá? Então, isso são como leis, como a lei da gravidade. Eu estou com o controle aqui. Se eu soltar o controle, vai ter uma força que puxa esse controle para baixo. Aquelas leis é uma força que nos dirige, que nos conduz e conduz a vida, os sistemas. Tá? E aí é o que eu falei no começo, né? Vocês podem pensar numa questão mais difícil de vocês. Uma doença, algo que não flui com dinheiro, com prosperidade. Por que alguns ganham muito dinheiro, mas não têm satisfação pessoal? Outros não ganham nada e têm uma satisfação. Uma questão de relacionamentos. Por que eu atraio só determinado tipo de homem, de mulher, de pessoa, nos relacionamentos amorosos? Estou com o meu chefe de trabalho. Nossa, por que trouxe esse chefe que é muito chato, que só pega no pé, sabe? E aí pode ter a ver com essas leis, tá bom? Que a gente vai falar. Por trás do que pesa na nossa vida tem um tesouro, uma riqueza, daqui que a gente se reconcilia com algo. Mas como fazer isso? Falei então dos campos de consciência, campo de informação, tem essas 3 leis que regem os grupos, e o Bert descobriu esse campo de consciência, tá? E esses níveis de consciência aqui, a consciência pessoal, a grupal e a consciência do todo. Tá? Isso outros saberes já falavam de uma outra forma, mas essa linguagem que ele trouxe, que é importante para a gente. O que é essa consciência pessoal? É aquele pássaro sozinho voando. Sou eu, o Fábio aqui. Tá? Essa é a consciência pessoal. E o Fábio, o que ele é? Ele é preso do certo e do errado. Então, nós vivemos a vida em limitada, assim, num quadrado, tá? Que preso no certo e no errado. Então a vida de repente me trouxe esse chefe que só pega no pé, é muito crítico e me humilha e etc. Eu não estou falando se é certo ou errado, se é responsabilidade de quem, não é isso. Mas não é à toa que eu vim viver com esse chefe. Aí eu faço, demitem o chefe, eu sou mudado, aí daqui a uns anos mandam um colega de trabalho que é exatamente igual ao chefe. O que está acontecendo? A vida quer que eu veja algo aqui. E aí é para me reconciliar com algo, seja lá o que for, e através dos exercícios, das vivências, a gente pode ver isso. E o que é essa consciência grupal? É aquele grupo de pássaros, a vida própria dos pássaros. E a gente vai tratar principalmente aqui a vida própria da família, do sistema familiar. Tá bom? Então essa é a consciência grupal. Aquelas 3 leis recaem aqui, na consciência grupal. São invisíveis. A gente não vê. A gente vê o quê? Os sintomas. O que pesa, o que é difícil e por aí vai. Tá?
e a consciência do todo, que é o todo, né? Que é a força maior que movimenta tudo no planeta, no universo, na Terra, e por aí vai, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta disso? Pra gente... Tudo bem? Sono ou não? Depois do almoço? Vamos fazer o seguinte, ó, porque ficar falando também não é assim que a gente aprende, né? Eu vou falar um pouquinho desse pertencimento. Não, só antes disso, que aí eu já passo a palavra daqui a pouquinho também, Silvestre. O Bert falava que muitas vezes não há crescimento sem culpa, é difícil. Eu sou aqui um adolescente que vem de uma família aqui que costuma ficar no crime, ou pratica muito roubo, muito furto, tudo bem? Aí eu estou aqui. E eu vivo isso, tá? Meu pai era roubador, roubava, meu avô só dava trambique em todo mundo, sabe? Mas de repente hoje aqui, esse ano, não sei o que está acontecendo, que não está me caindo bem. E eu quero fazer um curso profissionalizante. Certo? Eu vou fazer isso com culpa ou sem culpa? De repente, esse fim de semana, a gente vai fazer um churrasco para comemorar o roubo que a família fez. Como eu vou estar por dentro? Como eu vou falar, olha, eu não quero mais participar disso. Agora eu quero fazer um curso profissionalizante. Em outras palavras, essa consciência grupal, essas informações que já vêm, não é simples assim. Eu vou ter que enfrentar, eu vou ter um desafio interno. Há não muito tempo atrás, meu amigo estava com câncer, um grande amigo, muito gente boa, né? E aí ele é trabalhado, ele gosta dessas coisas. Ele foi com um professor meu, que é médico, né, que lida com isso, e ele botou lá no campo. E aí o professor botou lá ele, botou o câncer, eu representei o meu amigo. E aí, conforme você vai aprendendo isso, nossa, né, você é captado, né, Silvestre? Tem vezes que você não consegue sair do chão, você faz assim, você não vai. Por quê? Porque você está vivendo, é o meu Wi-Fi, eu estou vivendo as informações do meu amigo. Aí começou, e eu ficava no escuro, e andava para lá, andava para cá, falei, meu, o que é isso? Eu perdi. Eu parecia um zumbi, na verdade. E um zumbi atrás do pai. Era incrível, assim, uma carência, mas eu babava assim, eu falei, por favor, olha para mim, e alguém representava o pai, né? E o pai não olhava, não tinha gente de olhar, e eu assim, nossa, eu chorava, eu ia para lá, ia para cá, e etc. Olha que coisa mais louca, o pai dele teve câncer lá na parte lá do aparelho reprodutivo, eu não lembro onde que era, mas o pai dele teve um câncer. A forma, inconscientemente, de ele ficar mais próximo do pai era o quê? Através da doença. Através da doença, ele encontrava amor. Quando aquilo começou a virar o jogo, para mim é como se eu despertasse. Nossa, o que é isso? E aí eu comecei, foi incrível, sabe? E aí começou a aparecer as dinâmicas do pai, porque não é à toa que o pai é vagabundo, não, o pai é preso também, há várias dinâmicas profundas lá atrás. E aí conforme ele começou a honrar, e começou eu, né, representando ele, agradecer tudo aquilo e ver as dinâmicas começaram a se reconciliar, aparecer, começou a sair isso num transe. Era a coisa mais incrível. Eu falei, o que está acontecendo? Eu sei que durou uns 6 meses ele curou do câncer. É claro que ele fez a quimioterapia, que ele foi para lá, não é milagre. Mas tem algo profundo que ele viu ali. E ele tinha 2 caminhos, como eu já falei. O primeiro é continuar ali, ó, o GPS ali, no destino e na onde. O outro é encontrar o... E aí, conforme ele foi, deu um movimento na alma, no inconsciente. E aí, por aí foi. Tá bom? Então, exemplo aqui, que é difícil. Como que ele ia no dia a dia abandonar essa culpa, que ele nem sabia o que era, né? Mas no fundo tinha uma culpa ali, né? Porque se ele saísse daquela situação, ele ia perder o pai, ali é o quentinho do pai, tá? Pertencimento. Tudo que se exclui dá ruim, tem efeito no campo. Quantas pessoas foram excluídas lá atrás? E a gente está conectado a algumas coisas, outras é o meu irmão, outro, sabe, outra é a próxima geração, e por aí vai. O que a vida quer? Que a gente reinclua o que está excluído lá atrás. Tá? Tudo bem isso?
Então, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente tinha manicômio, né? O que essas pessoas sofreram? Não tem como a gente escrever em palavras. Pessoas que eram órfãos eram afastadas lá no cafundel da sociedade, excluídas totalmente, né? A loucura. Excluiu isso, vai ter repercussão. E tem repercussão em duas coisas. Tanto o perpetrador quanto a vítima. Os dois lados da moeda. Eles começam a fazer parte do meu sistema. Então, por exemplo, teve alguém que foi assassinado. Meu avô, por exemplo, foi assassinado. Tanto o assassino quanto o meu avô, a vítima, fazem parte. E na constelação isso aparece tudo. Conforme eu vou reincluindo isso, é o que a vida quer, que reinclua algo, tá?